Olá, tudo bom? Hoje é dia 19 de novembro, sexta-feira. Eu gostaria de falar sobre um assunto que veio à baila nos últimos 2 dias, que é sobre esse simpósio lá em Lisboa, onde estava participando o ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes, o Arthur Lira, o Pacheco, o Temer, o Kassab. E lá, quando o Dias Toffoli foi falar, ele falou sobre que aqui no Brasil nós vivemos atualmente um sistema semipresidencialista, com o Supremo Tribunal Federal funcionando como um poder moderador. Eu fiquei estarrecido. Primeiro, porque no Brasil não existe esse sistema de governo. Nós aqui, pela Constituição, temos um sistema presidencial, com 3 poderes que deveriam ser harmônicos e independentes. Independentes, até acho que sejam, mas harmônicos, jamais. Porque desde o dia que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, dia 1º de novembro, realmente ele vem sendo boicotado pelo Congresso, pela mídia, pelo STF. Toda a pauta que o elegeu, ele não consegue botar em prática porque os deputados, senadores, ou rejeitam a PEC, ou sentam em cima dela, deixam ela caducar, ou recorrem ao Supremo, o Supremo leva adiante. O Supremo, que é uma corte que devia só analisar coisas constitucionais, fica se metendo na vida dos outros poderes. Veja, primeiro nós tivemos o Lewandowski no impeachment da Dilma, que inventou que a pessoa empichada não ficaria inelegível por 8 anos. Inventou uma nova lei lá. Depois, agora, mais recentemente, por exemplo, o Fachin anulou uma lei que o governador de Rondônia proibiu, que é essa linguagem neutra. Olha, o que é que o STF tem que se meter no negócio de uma lei que vai interferir no ensino público lá em Rondônia? Tanta coisa importante para os ministros verem e ficam fazendo essas coisas. Isso acaba virando uma picuinha, porque isso só vai contra o governo, contra a nação. O ministro barrou também aquela PEC do governo que reduzia os impostos para adquirir armas. O governo foi eleito com essa pauta. Como é que o ministro depois intervém e anula? Uma coisa que não cabe ao Supremo. Isso não é coisa constitucional ou inconstitucional para o STF analisar. O STF devia se preocupar com esse tipo de coisa, não com as coisas pequenas, miúdas. Ficam sentados em cima de processos lá antigos e analisando essas coisas. Dão 24 horas para o governo dar uma resposta, 36 horas para outra. Quanto é contra o governo, chega uma ação lá, no dia seguinte já está despachada. Quando é o governo que manda, fica lá meses. Olha, o negócio da gasolina que o governo pediu para o Supremo analisar, para taxar o ICMS. Faz mais de 50 dias que o governo mandou, está lá parado.
Mas manda alguém entrar com ação lá contra o governo. No dia seguinte já é despachado, já é tomada uma atitude. Quer dizer, o Congresso, o Supremo, só trabalham contra o país. Essa declaração que o Toffoli deu lá em Lisboa, dizendo que o Brasil vive um semipresidencialismo com o poder moderador do STF, vocês já imaginaram se fosse o Bolsonaro que tivesse dito uma coisa dessa? Seria taxado de antidemocrata, de ditador, querer intervir no governo. Tem um monte de gente aqui que o STF abriu o processo, dizendo que estava ato antidemocrático, que queria intervenção militar, queria isso, queria aquilo. Quer dizer, a população não pode pedir um outro tipo de governo, mas o ministro pode. Não se pode criticar um ministro, mas criticar o presidente pode. Pode chamá-lo de genocida, de fascista, de isso, daquilo, pode, tudo pode. Agora, criticar um ministro não pode. Pode pegar uma cabeça e jogar bola com a cabeça do presidente, como já fizeram. Pode chamar o presidente que tem uma atitude semelhante ao Hitler, como o próprio ministro Celso de Mello falou na ocasião. Quer dizer, contra o governo pode tudo. É por causa disso, minha gente. Olha, essa declaração que o Toffoli deu lá em Lisboa, estava o presidente do Senado, estava o presidente da Câmara lá, Gilmar Mendes. Ninguém falou nada. Aliás, o Gilmar Mendes até corroborou o que o Toffoli disse. O Temer também apoiou. Inclusive veio dizer que quando ele foi presidente, ele adotou isso. Ele não adotou isso. Ele foi chantageado, porque ele foi pego numa conversa meia escusa com aquele dono da JBF. Ele acabou ficando na mão do Congresso. Ele não fez isso espontaneamente. Então você veja, meus brasileiros, patriotas, por que nós precisamos mudar? Precisamos mudar por causa disso aí que nós acabamos de ouvir, de escutar. Esses deputados e senadores que lá estão não vão mudar nada. Não vão mudar nada. Eles querem continuar nessa moleza, com essas mordomias todas. Um ministro fala isso, o presidente do Congresso não fala nada, fica quieto. É por causa disso que nós precisamos mudar, gente. Com esse pessoal aí, a coisa não vai mudar. Nós só podemos mudar, e está nas nossas mãos, na eleição do ano que vem. Temos que trocar todos os deputados, 27 senadores, governadores, trocar tudo. Botar gente que não é política, gente que vai estar afinado com o presidente. Temos que reeleger o presidente e eleger um Congresso afinado com as ideias do presidente. Senão, o Brasil não muda. Vai continuar desse mesmo jeito. População sendo oprimida, calada na marra, não se pode falar nada, tem que se ficar quieto, tem que tomar cuidado com o que vai falar, porque senão pode ser preso, pode ser aquilo. Pessoal que defende o governo todo está falando hoje cheio de dedo, porque com receio, porque pode ser preso, pode ser calado. Até quando isso vai continuar? Isso depende só da gente. Vamos trocar tudo em 2022. Trocar todos os deputados. 27 governadores e 27 senadores. Está nas nossas mãos. O futuro depende da gente. Passado não dá mais para mexer. Mas no futuro nós podemos mexer.
Tá certo? Então, minha gente, confio em vocês. Troca tudo em 2022. Se você gostar, compartilhe, dê o seu like ou dislike. Só assim a gente pode continuar fazendo vídeos para tratar de assuntos interessantes. Obrigado e até amanhã.